Constitutio locuta causa finita, me perdoem, eu sou da geração que aprendeu latim, né? Constituição ouvida, causa finita. Não tem ninguém acima da Constituição nesse país, ninguém. Não existe ninguém acima da Constituição, porque ela é a lei maior, né? Qualquer coisa acima da Constituição é ilegal, é arbítrio, né? Está fora da... Está tendo aqui desde o início, mas faz parte da dinâmica de uma audiência pública. Lhe agradeço pela paciência e pela presença aqui. Alexandre Garcia, jornalista. Eu não vou falar o currículo dele, senão vai até meio-dia, mas passo a palavra para você fazer a sua exposição. Obrigado, senador. Eu fiquei aprendendo aqui com os senadores, com o Pittoli. Muito obrigado, senador Girão, grande amigo, pela oportunidade de pessoalmente fazer contato com o Pittoli, né, cuja coragem eu tenho acompanhado. Senadora, muito obrigado pela sua presença e pela sua preocupação. Espero que a sua preocupação não atraia nada. Senador, senador em que 2 vezes eu depositei e deposito a minha confiança, as contas da minha empresa e o meu voto, né? É o meu representante aqui em Brasília, senador Flávio, muito obrigado pela presença. Conterrâneo senador Mourão, aniversariante, né? Mas eu queria inicialmente desabafar um pouquinho pelas coisas que eu ouvi aqui. Pena que o senador pela Paraíba não está aqui, o senador Amaral, porque ele levantou uma hipótese, perdoem o termo, maluca, né? Vamos seguir um poder judiciário chinês. Pô, nós já temos, né? Para quê? Né? Importar lá da Ásia, né? Impossível, né? Talvez tenha querido comemorar a data de hoje. Hoje está fazendo 50 anos que o presidente Geisel refez relações com a China que haviam sido interrompidas pelo presidente Dutra em 1949. Talvez ele tenha querido comemorar isso hoje, né? Mas a solução, o senador pelo Rio de Janeiro, Portinho, deu a solução existe desde outubro de 1988, está escrito lá com todas as letras do artigo 220 da Constituição, ponto final. Constitutio locuta causa finita, me perdoem, eu sou da geração que aprendeu latim, né? Constituição ouvida, causa finita. Não tem ninguém acima da Constituição nesse país, ninguém. Não existe ninguém acima da Constituição, porque ela é a lei maior, né? Qualquer coisa acima da Constituição é ilegal, é arbítrio, né? Está fora da Constituição, está por fora, né? Então, está lá na Constituição. Se alguém quiser mais espalhar isso, está lá no inciso 4º do artigo 5º. A gente acaba decorando essas coisas, né? É livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Está vedada a censura lá no artigo 220, sobre qualquer tipo, qualquer plataforma, qualquer expressão. Meu Deus do céu, será que a gente vai ter que, para falar em Hamas, pena que o astronauta não está aqui, a gente vai ter que dizer Hotel Alfa, Mike Alfa, né? Será que vai ter que ser assim? É uma doideira, né? E eu fiquei sabendo pelo senador Flávio que parece que estão falando mal de mim. Eu não fico sabendo, né? Eu não vou me dar o desprazer de tomar conhecimento disso. A melhor coisa que existe, para mim, é a crítica. Mas interjeição e adjetivo não é crítica. Crítica são argumentos substantivos. É isso que eu uso quando eu falo com as pessoas. Talvez por isso que fique parecendo que eu estou caminhando, não vou fazer trocadilho, sobre ovos, né? Para não quebrar nenhum, né? Porque eu uso só substantivo. Oi? Olha só, eu lecionei jornalismo na PUC, no Rio Grande do Sul, no Uniceub, aqui em Brasília, né? E eu ensinei as pessoas, olha, jornalista não usa adjetivo, porque usar adjetivo é, de certa forma, julgar. A gente não julga, a gente transmite os fatos. E o problema é que, hoje em dia, no novo jornalismo, a pessoa se sente dona do fato.
E sendo ela, repórter, dona do fato, ela quer apresentar o fato como ela gostaria que fosse. Aí põe uma fita dourada ou uma vermelha para enfeitar e vender. Né? Aprendeu na faculdade, infelizmente. Vocês já me ouviram dizer isso, foi uma péssima experiência que eu tive na UNB, aqui em Brasília, quando me convidaram para dar uma aula no último semestre de jornalismo, 1992, esse pessoal hoje já é chefe, claro. Né? Um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo. Ele ainda fez. Eu não perdoo essas coisas, porque jornalista tem a língua como ferramenta. O sujeito disse pilares básicos. Ora, esse é um pleonasmo, né? Aí eu disse, olha, veracidade, simplicidade, clareza, né? Objetividade, para não perder o tempo das pessoas, para comunicar logo. Churchill, quando era tenente de cavalaria lá na Índia, em 1898, ensinou a base da comunicação. Das palavras, as mais simples, e entre as mais simples, as menores. Ponto final. Um avião é um avião, não é uma aeronave. Né? Então, aí eu terminei dizendo isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor saltou da cadeira. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. O que o senhor ensina, professor? Experimente usar a palavra assim, meritocracia, para o senhor ver. Como? Experimente usar a palavra meritocracia, para o senhor ver a redação. Pois é. Isso é a justiça. Meritocracia é justiça. Faz jus a isso porque merece. Porque apresentou serviço, porque tem condições. Né? Bom, mas voltando. Aí eu disse, no final, isenção e neutralidade. Eu não ensino meus alunos, disse o professor, a serem isentos e neutros. Eu levei um susto. O que o senhor ensina, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Eu disse, como assim militantes? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Eu disse, professor, eu não vim aqui falar sobre política, sociologia ou filosofia, eu vim falar sobre jornalismo. Né? O senhor está ensinando seus alunos, aí eu abri o jogo com os alunos. Olha, vocês vão trabalhar num jornal, numa rádio, numa televisão, e o primeiro opressor é o patrão. Vocês vão combater o seu patrão e vão ser demitidos em 2 meses, a menos que vão trabalhar no jornalzinho do partido, que pode ser do PT ou, naquele tempo, do PFL. Né? E é isso que aprenderam. Hoje eles estão ensinando os outros. Isso foi em 92, eles já são chefes. E daí a gente está vendo o resultado. Bom, então, aí voltando, né? O que a gente tem hoje? Eu tenho 77 anos de microfone, porque eu sou filho de radialista. Meu pai me levava para ser ator infantil em radionovela. E de jornalismo formal, 55 anos. Comecei na grande escola Jornal do Brasil. Foi onde eu aprendi a fazer jornalismo. Fiquei 10 anos lá. E lá eu aprendi essas coisas, que a gente tem que ser fiel ao leitor, ao ouvinte. A gente deve lealdade, fidelidade, veracidade a essas pessoas. E isso... Bom, e aí eu até já me perdi, eu queria voltar um pouquinho ao que eu queria dizer depois de ouvir os senadores e dizer assim como um lead hoje. Gente, não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. É gravíssimo, aprendi isso com meu avô quando eu era menino. É gravíssimo. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do centro acadêmico. 1968, 69. Sabe o que eu andava, o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67, e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve, e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Mas que diabo? O que é isso? Inclusive, a preocupação que a gente tem hoje, senadora, eu nunca tive antes. Eu
cobria política e economia pelo Jornal do Brasil de 1971 a 1979. Nunca, jamais senti nenhuma preocupação, né? O general Oscar Luiz da Silva caiu do cavalo lá em Saican, numa manobra, e ficou todo mundo assim, e aí, a gente dá ou não dá? Bom, vamos dar, né? E saiu a primeira página do Jornal do Brasil, a queda de um general 4 estrelas do cavalo. E não aconteceu nada. Houve censura? Olha aí, houve censura? Houve censura. Eu não vi essa censura, mas eu sei que houve censura, né? Mas agora a censura é uma espada de Damocles pendurada na cabeça de cada um, que a gente não sabe a que horas vão cortar o fio. E isso é pior do que antes a censura que havia, dizia assim, olha, não pode, hoje o general caiu do cavalo, não pode dar essa notícia. Esqueceram de proibir e todo mundo deu a notícia e valeu, né? Alguém da censura pode ter levado um carão lá, não devia ter feito isso, né? Aquele mistério, né? Mas, então, gente, o senador Flávio mencionou que eu não fui porta-voz. Eu acho que tinha gente que pensava que eu ia ser porta-voz e 12 dias antes de começar o governo, me chamaram para dizer que eu não ia mais aparecer no vídeo, para não haver essa proximidade. Ó, o sujeito sai daqui, vai para lá, né? Foi ótimo para mim, né? Hoje eu consigo sair na rua, né? Não ouço nenhum xingamento, nada, zero, ao contrário, né? Outro dia tinha um monte de carro parado no sinal ali na frente do Brasília Shopping, eu estava caminhando na calçada, todo mundo buzinando e acenando. Meu Deus, o que é isso? Eu não sou político, mas figura pública. E reconheço, senador Flávio, que eu sendo figura pública, como ensinou o ministro Alexandre de Moraes, eu tenho que aguentar crítica, sátira, ironia, tudo isso, porque eu me meti a ser figura pública. Isso faz parte, né? E tem que resistir, e não ter chiliques aí de mandar prender a pessoa, né? Mas o que está acontecendo? Nesses anos todos de jornalismo, eu aprendi a me desviar da árvore para ver a floresta, para ver para que lado o vento está dobrando as árvores. Porque se a gente ficar ao lado de uma árvore só, a gente acaba ficando amigo da árvore, próximo da árvore, e pode ter problema na hora de ter a visão necessária para interpretar o que está acontecendo com a floresta. Então, eu vejo, nesse caso de hoje, esse drama da Auriverde, né, dessa perseguição, eu vejo o seguinte, que, de um lado, tem a chamada mídia tradicional. Vamos chamar de tradicional, usar eufemismo, né? Que está de um lado, que tem um lado, que demonstrou durante todo o governo Bolsonaro que está de um lado, né? E agora está a favor do governo, e aí eu aplico o que eu li do Milor Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Bom, e aí eu vejo essa resistência. Jânio Quadros, lá na casa dele, em Guarujá, me disse, quando eu perguntei para ele que erros o senhor cometeu e que não teria renunciado se não os tivesse cometido, ele me respondeu, a primeira coisa, eu dei as costas para os donos dos grandes jornais. Naquele tempo, o monopólio eram os grandes jornais. Depois ele deu as costas para o Congresso, né, e danou-se, viu que não tinha mais condições de continuar governando. Disse que desafiou Estados Unidos, Inglaterra, condecorando Che Guevara e tal. Mas era um monopólio da época. Hoje o monopólio é outro, é eletrônico. Esse monopólio sentiu a decadência dele na medida em que surgiu a nova ágora grega da democracia, que ganhou voz digital e tem alcance universal. Antes do mundo digital, disso aqui, a voz de cada cidadão, eleitor, pagador de impostos, alcançava 3 metros.
5 metros, um pouco mais se ele tivesse um alto-falante. Hoje, dá para ouvir lá na Polinésia Francesa o que nós estamos conversando aqui. Então, esse é o medo. Criou-se a democracia verdadeira. A voz de cada um podendo ser ouvida, com o potencial de ser ouvida por toda parte. Deixaram de ser os donos da notícia, os donos da informação, os donos da versão, os donos dos fatos, os donos das cabeças das pessoas. Hoje, eu tenho a oportunidade de consultar aqui ou uma enciclopédia, que antes a britânica era um negócio pesado, a gente fazia alterofilismo, ou a Barça, né? E aqui tem uma enciclopédia e tem qualquer informação. Tem besteira, tem mentira, tem baixo nível, mas tem um monte de informação. Eu é que vou decidir o que eu vejo. Eu não preciso de tutor para escolher se eu posso ler a palavra Mike, Charlie, Oscar, November Hotel, Alpha. Não. Eu escolho, não preciso de tutor, porque eu sou cidadão. E isso aqui está botando na cabeça das pessoas essa palavrinha cidadania. Cidadania é o grão menor da democracia, junta tudo e forma a força do povo, que é o dono do Estado. Gente, o Estado não é nosso dono. Os senhores senadores são servidores do povo, usam o dinheiro do povo, estão a serviço do povo. O Estado está a serviço da nação. Eles não querem que o povo saiba disso, o povo mais humilde. Não, vai ter picanha, não, fica por aqui. Gente, não, tem que ter cumprimento da lei e da Constituição. Eu só queria seguir aqui, ver se faltou alguma coisa nessa... Sim, quando eu fui convidado, me disseram que eu tinha que vir aqui para contar o que tem acontecido com as minhas redes, né? Eu tenho o meu canal, que é o meu... É a Menina dos Olhos, que é no YouTube, né, que está pertinho de 3 milhões de inscritos. No Twitter, agora é X, né, o X, quase 4 milhões e meio. Né? No Instagram, mais de 2 milhões. O Instagram só põe foto. Né? Eu gosto de fazer fotografia, já tive laboratório em casa. Mas, enfim, eu não sei se eu sou menos ateniense e mais espartano, porque eu não sinto nenhuma queixa brotar. Nada sobre as plataformas. E muito menos vítima de alguma... Não sei. Não sei se sequer eu tenho inimigos, não sei. É problema deles, né, se houver. Né? Eu trato da minha vida, agradeço muito a crítica, né? E as ofensas, aí não adianta nada, pode ofender, vai fazer o quê? Né? Eu senti uma vez, quando eu estava chegando a 4 milhões, ainda no tempo do Twitter, que não chegava nunca, passava de 4 milhões, baixava de novo, passava de 4 milhões, baixava de novo. Ficou uns 10 dias assim. Mas, por fim, eu acho que o pessoal insistiu e passou de 4 milhões. Está em 4 milhões, 425 mil, por aí, hoje. Né? Então, queixa não tem disso aí da plataforma. Mas tem um outro lado. Né? Um dia eu fiz um comentário na rádio sobre aquela arbitrariedade de prisão administrativa e extradição administrativa, ou seja, não passou pela justiça brasileira, de 2 boxeadores cubanos dos Jogos Pan-Americanos. E falei no nome do então ministro da Justiça que fez isso. Ele me processou, Tarso Genro, ex-presidente do PT. Foi lá em Porto Alegre o foro. No dia que ele perdeu, ele saiu chutando as cadeiras do foro. Depois, eu mencionei um empresário que emprestou um avião para o presidente eleito ir para as Arábias, né? E disse que
que é muito complicado isso, porque cria uma relação de dependência. O Jânio Quadros me contava as coisas que ele tinha recebido para pagar a eleição dele e depois cobravam dele. Não, olha, a gente ajudou, eu quero isenção, talatatã. Então, eu mencionei isso, fui processado, o sujeito desistiu quando viu o meu contra-argumento. Agora, nas cheias do Rio Grande do Sul, na primeira cheia, os prefeitos do Vale do Taquari, onde eu morei, as 3 casas em que eu morei foram inundadas, os prefeitos me ligaram e disseram que havia uma desconfiança sobre as comportas das 3 barragens que foram construídas no governo do PT. E, imediatamente, o PT, um diretório do PT no Rio Grande do Sul, tomou isso como insinuação de que eles haviam aberto comportas que nem existiam, segundo eles, né? Barragem sem comporta. Depois eu tive que postar as fotografias para mostrar as comportas. E me processaram. Aí o processo acabou quando o meu advogado, muito rápido, eu passei isso lá para os meus amigos da Assembleia Legislativa, descobriu que quem construiu barragem e quem fez o laudo ambiental estava tudo junto, né? Todo mundo chundo, né? E, enfim, houve ameaças aqui, então ministro da Justiça, AGU e tal, naquela época, né? Mas foi dentro da Justiça, pronto, do devido processo legal. E essa é outra coisa que não está havendo mais em certos círculos da justiça brasileira, que deveriam dar exemplo, devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juiz natural, né? O juiz natural, eu estou falando em o foro, que deveria ser prisões arbitrárias, né? Há 2 dias, quando estourou essa reportagem da Folha de São Paulo, eu disse, opa, não tem como fugir desse assunto lá no Senado, quando eu for lá, né? Então, de novo, eu digo que está nas mãos dos senadores. O senador Espiridião Amin disse que o projeto de resolução número 11 do nosso conterrâneo companheiro Lazier, né, disse que o número 11 é um número bom. Eu nasci no dia 11 do mês 11, às 11 horas, fazendo 11 meses que meus pais estavam casados. Então, eu vou torcer por essa resolução número 11, porque está nas mãos do Senado. Porque a origem disso está em 14 de março de 2019, quando o então presidente Supremo, ele não percebeu, eu acho que parece que rodou em exame de juiz, não percebeu que a Constituição de 88, com os artigos 127 e 129, tinha derrogado essa forma de aplicação do artigo 43. Né? Em primeiro lugar, o artigo 43 diz claramente que se houver infração penal, né, dentro de dependências do Supremo ou na sede do Supremo, não foi dentro. Né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a iniciativa do Ministério Público, privativa, exclusiva, essencial, está lá na Constituição brasileira. Então, se não tiver Constituição brasileira valendo, o que a gente... Aí não resta mais nada. A gente está fora... A gente está antes do João Sem Terra. Com o João Sem Terra começou a declaração, quando se impôs, acho que foi lá por 1250, meu Deus do céu, né? Agora tivemos, em 1988, deu um trabalhão enorme, eu acompanhei a Constituinte aqui, neste prédio, 22 meses de muito trabalho, muita discussão, para garantir direitos fundamentais, garantias fundamentais, que não estão sendo cumpridas. Ou seja, a Constituição não está sendo cumprida. E o Senado, o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça, mas não está acima do Senado. E está nas mãos do Senado. Essa é a expectativa do país hoje. Eu aproveito essa oportunidade
para dizer isso e dizer assim, olha, não procuremos, em primeiro lugar, problemas nas plataformas, nem no não sei onde, né? Vamos olhar aqui para dentro e ver o que podemos fazer. Então, é isso. Muito obrigado.